Boa noite, igreja. Vamos tentar fazer funcionar aqui. Boa noite, igreja. Boa noite. Tá melhorzinho agora. Graça e paz. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Um dia muito bom para nós. Eu, particularmente, estou muito feliz pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor para a vida dos amados. É uma grande responsabilidade estar falando a respeito das coisas eternas, das coisas celestiais. Uma palavra mal lançada, uma palavra que não seja oriunda do Espírito do Senhor, pode causar, ao invés de bênção, problemas, dissensões, confusões e tudo mais. Mas debaixo da graça do Senhor, da misericórdia do nosso Senhor, a gente busca transmitir o recado que o Senhor colocou nos nossos corações, para que a igreja saia instruída, edificada e caminhe rumo à eternidade. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queria, antes de iniciar a ministração da palavra, fazer um comentáriozinho interessante, uma coisa que aconteceu comigo mais ou menos uns 20 dias atrás. Logo pela manhã, eu estava indo para o trabalho, e quem mora por aqui sabe que tem muita tartaruguinha que corta a estrada de manhã, principalmente as estradas mais simples, mas que cortam mata de um lado e mata do outro, onde não tem muita urbanização. E eu vendo de longe, eu vi uma tartaruguinha e falei, nossa, é uma tartaruga. Desviei dela, eu falei, poxa, se a tartaruguinha ficar ali, alguém não vai ter o coraçãozinho bom igual o meu, vai passar por cima dela. E ela vai morrer. Aí o que eu fiz? Olhei no retrovisor, não tinha ninguém atrás. Brequei o veículo, uma distância como daqui, lá no fundo da igreja. Abri a porta, corri, e aí quando eu estava chegando na tartaruga, alguns veículos começaram a encostar e foram parando. Nisso, uns 6 veículos pararam. Eu tirei a tartaruguinha, coloquei ela no mato, acenei para as pessoas, agradeci pela prestatividade e tomei o rumo do meu trabalho. Eu salvei uma tartaruga da morte, correto? Fiz a boa ação do dia, né? Não é verdade? Ok. No decorrer do dia, o Espírito de Deus falou comigo. Olha só. O Senhor me trouxe à mente o episódio que aconteceu comigo de manhã. E o Senhor falou, olha, muito legal, muito bonito que você fez. Salvou uma tartaruga. Só que pessoas que são levantadas para propagar o reino, elas fazem muito mais do que salvar tartarugas. E o Senhor falou para mim assim, olha, o Senhor fala no coração da gente, viu? Eu estou falando, o Senhor falou comigo, às vezes parece que é um negócio meio assim, mas como falou? Falou, Deus falou com você? Falou. Fala no nosso íntimo, fala no nosso espírito. E o Senhor falou para mim, tudo bem, muito bonito, palmas para você. Só que os teus pares, você salvou a tartaruguinha da morte. E os seus pares estão indo para a morte eterna e até agora você não conseguiu explanar para eles a respeito de mim. A vontade é entrar atrás das cortinas, né? Cavar um buraquinho e ficar lá dentro em posição fetal, né? Mas se o Senhor faz isso com a gente, é porque Ele nos ama. E não só nos ama, Ele ama aqueles que Ele quer salvar também. Através da minha vida, através da sua vida. O Senhor me deu um puxão de orelha. Me fez refletir a respeito da minha posição como servo dEle aqui nessa terra. E eu gostaria que esse exemplo servisse para você também. Não deixe de fazer boa ação, mas que a sua melhor ação seja multiplicar o reino do Senhor na terra dos viventes. Amém, meus amados? Só um testemunhozinho, uma reflexão para vocês.
para nós, aliás, porque o Senhor já falou comigo a respeito desse exemplo, desse testemunho, falou comigo a respeito da mensagem que agora a gente vai estar compartilhando, e vai falar de novo, e eu espero que vocês também reflitam a respeito do que vai ser falado aqui. Hoje a mensagem é Mateus 13, versículo 44. Se você possui a Bíblia física, que é uma raridade, pode estar abrindo aí. Eu estou vendo daqui, o Gabriel está abrindo uma Bíblia lá. Se você tem uma Bíblia digital no celular, não tem problema nenhum também. Você pode estar abrindo também. Mateus 13. Aleluia. Mateus 13, versículo 44. Louvado seja o nome do Senhor. Façamos a leitura, amados. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vou repetir. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Que o Senhor nos dê graça, nos ilumine, nos condicione, nos capacite, para que o recado dele seja entregue para vocês e que vocês possam absorver essa mensagem e não só absorver, mas também aplicar na vida de vocês, que essa é o que faz sentido na palavra, é retê-la e aplicá-la. É assim que funciona, é assim que a palavra gera fruto nas nossas vidas. Amém, meus amados? Vamos lá. Jesus pega o reino de Deus em sua complexidade e totalidade e o sintetiza comparando a um tesouro escondido numa propriedade. O Senhor pega toda a grandeza do reino, toda a pompa, toda a beleza, a majestade, e sintetiza numa parábola, iniciando assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo, numa propriedade. Na sequência, Jesus insere um personagem nesse contexto. Um homem. Ele não descreve quem é, como é, mas a princípio ele diz algumas ações que esse homem fez. Que foram encontrar o tesouro, e o conceito de tesouro é algo precioso, algo de difícil, uma coisa que não se encontra com facilidade, uma coisa que tem uma importância diferenciada no âmbito de preciosidade, de relíquia. Esse é o conceito de tesouro. E há de esconder. Ele encontra aquele tesouro, vê tudo aquilo e esconde novamente. Então a gente pode conjecturar que aquele homem poderia estar trabalhando num terreno. Jesus não explana, mas pode ser essa a realidade. O homem poderia estar trabalhando nesse terreno, lavrando a terra, enfim. E ele encontra um tesouro, encontra algo bonito, dourado, e ele vê tudo aquilo e fala: que é isso? Que sorte a minha! Que coisa maravilhosa que eu encontrei. Aí eu imagino, ele olha para um lado, ele observa o outro lado, ele se vê sozinho, e ele pensa: eu não posso perder esse tesouro. Eu não posso perder isso que eu encontrei, isso aqui que eu encontrei. É de grande valia. Então eu imagino aquele homem colocando tudo aquilo de novo no buraco que ele encontrou, vamos dizer assim, e escondendo tudo aquilo. Jesus começa falando isso. O que eu gostaria de explanar a vocês e enfatizar não é o reino de Deus sintetizado num tesouro escondido no campo, mas sim o comportamento daquele homem quando ele encontra aquele tesouro escondido no campo.
Jesus cita que o homem que encontrou o tesouro no campo é tomado de extrema alegria, gozo no seu coração, transborda de alegria. Ele se encontra num estado de satisfação incomparável. Dá para entender? Eu imagino que vocês já tiveram também um momento de extrema alegria, a ponto de não conseguir se controlar. De daquilo transbordar o seu íntimo, a ponto de contagiar outras pessoas, que seja. Eu já tive situações assim. E é muito gostoso, é muito bom. A gente não quer que aquele momento acabe. A gente quer desfrutar mais e mais e mais e mais e mais daquele momento de extrema alegria. Transparece para nós, com essa parábola que Jesus nos cita, que esse deve ser o comportamento de uma pessoa quando encontra o reino de Deus. No caso citado aqui, a palavra nos refere, nos conota a salvação. A palavra está falando a respeito da salvação. E Jesus deixa muito claro que quando a gente encontra o reino, quando a gente encontra a salvação nele, o nosso comportamento deve ser semelhante ao desse homem. De extrema alegria, de extremo contentamento, satisfação, euforia. Aquele homem, quando encontrou o tesouro, o reino de Deus, ele entendeu rapidamente que o que ele havia encontrado era algo sem igual e que valia muito. Muito mais do que tudo que ele possuía. E isso o alegrou sob medida. E esse é o primeiro comportamento dele. Alegria sem medida. Logo ele consegue perceber que a grandiosidade da sua descoberta. E ele rapidamente entendeu que aquilo que ele encontrou era muito maior do que tudo que ele possuía. Aleluia. Quando a gente vai ficando velho, a gente precisa tomar nota, precisa fazer esboço, porque já não lembra mais. Na sequência de tudo que a gente pensa, a gente já não lembra mais. Então tem que acompanhar o esboço para explanar de uma forma mais adequada. Logo ele percebe a grandiosidade de tudo. E qual que é a outra postura que ele toma? Ele pega tudo que ele tem, absolutamente tudo. Ele não pegou percentuais do que ele tem. Ele apenas, entendendo que aquilo que ele encontrou era muito, muito, extremamente maior do que ele tinha, ele pegou tudo. Fala comigo, tudo. Tudo. Vai melhorando. Tudo. Aê! Glórias a Deus. Força no pulmão. É mais ou menos assim. Quando a gente se encontra com Cristo, é semelhante a gente encontrar esse tesouro. Quando entendemos quem é Cristo, logo vemos que o nosso tudo não é nada. Quando a gente se depara com Cristo, quando a gente entende a magnitude do Senhor, do poder dEle, de tudo que Ele fez por nós e para nós, e continua fazendo, a gente já logo consegue discernir, consegue entender que tudo que a gente tem não é absolutamente nada. Assim como Paulo citou. Paulo citou algo assim: tudo que eu tinha por lucro, tudo que eu tinha de ganho, eu substituí isso por perda, por prejuízo, quando eu me deparei com Cristo. Esse não é nada, logo nós desfazemos para obter o campo e o tesouro. Se tudo que a gente tem não é nada, com facilidade a gente se desprende, correto?
a gente se desfaz, a gente junta tudo e vende para obter o campo, consequentemente o tesouro. Em outras palavras, trazendo para a nossa realidade, nós, quando encontramos a Cristo, quando nós somos impactados pelo amor do Senhor, quando os nossos olhos são tirados, as vendas dos nossos olhos são removidas, as escamas dos nossos olhos são removidas, a luz do Evangelho brilha aos nossos olhos, quando nós somos chamados pelo Senhor, recebidos pelo Senhor, nós deixamos de lado todas as ideologias, a religiosidade, as crenças, toda sorte de coisas erradas, moralmente e sexualmente falando. Perdoamos. E eu digo uma coisa, uma nota de rodapé aqui. Para perdoar, meu amado, é só com o Espírito do Senhor inserido no teu coração. Porque a gente vive numa atmosfera, num mundo totalmente tóxico, totalmente podre, aonde o certo é tornado em errado e o errado é tornado em certo, aonde a vingança é o melhor caminho, aonde o litígio é o melhor caminho, a desavença, aonde você se tomar por certo a qualquer custo, é o melhor caminho a se tomar. E nós constantemente somos bombardeados por informações que carregam esse conteúdo, e eles despejam em cima de nós, por televisão, por celular, por toda forma que existe. E se nós, que somos cristãos, que possuímos o Espírito de Deus no nosso coração, que somos guiados pelo Senhor, não vigiarmos, não cuidarmos do nosso coração, da nossa essência, nós também não conseguimos perdoar. Não perdoa, não perdoa, não consegue realmente se desprender daquilo que te agarra, porque a falta de perdão, de liberar o perdão, te prende. Eu lembro, um exemplo, quando eu era pequenininho, minha mãe tinha um velcro que prendia no meu pulso e prendia no pulso dela, e como um fio de telefone daqueles antigos, todo em forma de caracol, e eu poderia ir até uma certa distância, que eu iria ainda estar no controle dela. Eu ia, mas eu voltava, porque aquele fio me trazia de volta. Quando você, ou eu, ou qualquer um que seja, não consegue dispensar o perdão para quem te maculou, para quem te magoou, você se sujeita, preste muito bem atenção no que eu estou dizendo, você se sujeita a estar amarrado àquela situação e àquela pessoa pelo resto da sua vida, ou até que você consiga pôr esse perdão para fora. Você caminha, você anda, mas o tempo passa e você volta para aquela situação. O tempo anda e você regressa para aquele ponto que você deixou há um tempo atrás. Porque o perdão é como uma âncora, a mácula, a falta de perdão, a mágoa, o ódio, se transforma como uma âncora que te amarra naquela situação. Então, por isso eu te aconselho, se está precisando perdoar, se tem alguma desavença, alguma coisinha que precisa apagar da história, sabe? Eu te aconselho a quebrar esse laço, sabe? Fora que isso pode se transformar em raiz de amargura. Raiz, ela se aprofunda. A raiz, o sentido da raiz numa planta, numa árvore, é trazer para ela nutrientes e estabilidade, correto? Ela está enraizada,
ela está estabilizada naquele lugar, e daquele lugar ela extrai nutrientes para sobreviver, correto? O que é mais fácil você retirar, uma muda ou uma árvore? Às vezes a árvore a gente só serra, a raiz fica. Então, eu te aconselho, se você tem alguma coisinha, alguma pontinha, e precisa liberar o perdão, entenda, não queira estar certo. Não brigue por razão. Brigue pelo perdão, entre aspas. Não brigue, não tenha litígio. Fighting, não. Mas brigue com você mesmo, com as suas emoções, com a sua carne, para que você libere o perdão. Para que essa maculazinha não crie raízes e cresça, e você tenha muito mais dificuldade para se libertar disso. Prossigamos. Perdoe. Louvado seja o nome do Senhor. Libere o perdão, que o perdão é saúde para você. Consequentemente, quando nós encontramos a Cristo, desfazemos de todas as ideologias, crenças, tudo mais, nós perdoamos e, consequentemente, nós abandonamos o pecado e as suas manifestações. Abandonamos a prática do pecado. Você ser praticante do pecado. Quando Cristo chega, se apresenta para você, e você tem entendimento, clareza de quem é aquela pessoa que se apresentou para você, tudo que ele fez por você, o quanto ele te ama, com facilidade você toma essa posição de renúncia, de se desgarrar de todas as coisas, de tudo que desagrada aquele que te acolheu e que te recebeu com muito amor. E aí você abandona, eu e você abandonamos a prática do pecado, correto? Nem sempre. A teoria é essa. Mas a realidade não é muito bem assim que acontece, né? E a gente sabe muito bem disso. Nós temos extrema dificuldade em rejeitar o pecado e as coisas da carne. Em contrapartida, nós queremos tudo do Senhor. A gente não renuncia coisa alguma. Nós não conseguimos enlaçar um compromisso com o Senhor, um relacionamento com o Senhor que não seja de barganha. Até porque a gente aprende muita coisa errada na nossa jornada de fé. Nesses 17 anos que eu caminho com o Senhor, eu já aprendi e ouvi e vi muita coisa errada. Que com o passar dos anos, a gente amadurece, a gente adquire um conhecimento, como Paulo diz, a gente deixa de se alimentar de leite, a gente começa a se alimentar com alimento sólido, coisa mais nutritiva, a gente se aprofunda no conhecer ao Senhor, a gente se aprofunda em construir um relacionamento com o Senhor, então a gente começa a aprender e começa a discernir e a filtrar o que a gente recebe, as coisas que a gente absorve. É como se a gente peneirasse as coisas que a gente recebe, porque as informações elas estão aí, das mais diversas. E hoje em dia é muito propagado esse evangelho soft, o evangelho light, sabe, meus amados? É um evangelho de barganha, que você faz um para obter outro, e é o Deus que realiza os sonhos, é o Deus que realiza os meus desejos, tipo o gênio da lâmpada, do Aladim, que me protege, o Deus que me protege, que me auxilia nas minhas dificuldades. É muito se falar do evangelho do lado A, né? Que é o Senhor que salva, e eu não estou dizendo que é errado.
é o Senhor que salva, é o Senhor que cura, que restaura, que abre portas. Isso é fato. Isso é peculiar do nosso Deus. E não é errado. Não é errado se pregar isso para ativar a sua fé, a tua esperança no Senhor. E eu estaria mentindo se você chegasse em mim ô Fernando, faz uma oração por mim, que tem um familiar meu que necessita de uma cura. E eu falo, não vou orar porque Deus não vai curar. Seria errado da minha parte. Porque isso também faz parte do reino de Deus. Faz parte, isso é peculiaridade do nosso Senhor. Só que o lado B não é se falado, não se é falado. Qual é o lado B dessa história? Quem é da época do disco de vinil, sabe o que é o lado A e o lado B. O lado A você vira, o lado B tem outras músicas e tudo mais. O lado A do Evangelho é o que está sendo propagado. Só que o lado B, que é o lado da renúncia, o lado da transformação, da conversão, da nova criatura, é pouco propagado, é pouco falado. Então, se é levantada uma igreja que não tem estrutura espiritual e emocional para entender que, diante dos mais diversos cenários que você vai enfrentar na tua jornada de vida, o Senhor está presente em todos eles. Então, a situação basilar, o ponderador de todas essas coisas é quando as coisas vão bem. Quando tudo vai bem, a mão do Altíssimo está sobre você. Quando as coisas não vão tão bem assim, e isso pode acontecer com qualquer ser humano na face dessa terra, inclusive com os cristãos, inclusive com os filhos do Senhor, não estamos isentos das enfermidades, dos acidentes, não estamos isentos das privações. Negativo. Se você tem isso como balizador da presença do Senhor na sua vida, você está equivocado. Mude um pouco o seu viés a respeito do Evangelho. Porque nos momentos difíceis, o Senhor também está presente. E os momentos difíceis, eles vêm. Nem tudo são flowers. Nem tudo são flores. A vida do cristão é uma peleja constante. É uma luta constante. E o Senhor veio nos preparar para suportar essas adversidades, para conseguir, mesmo com as frustrações, com as decepções, mesmo que você projete alguma coisa e aquilo não aconteça, o Senhor te prepara para gerenciar as tuas emoções diante do cenário adverso que você pode estar passando, ou que você vai passar. Talvez você busca comprar uma casa, não é errado, mas talvez você não vai conseguir comprar uma casa. E isso aí não se é falado. E Deus é mau por causa disso? Não é mau. O Senhor é bom a todo tempo. A Ana compartilhou uma situação, um luto, de uma pessoa que vive aqui, todos ouviram. Por causa dessa situação, Deus é mau? Um episódio que aconteceu com conhecidos nossos lá do Brasil. Uma moça que cresceu com a minha esposa, cresceu com a Pâmela, na mesma rua que ela, período todo de gestação, 7 dias, a criança faleceu ontem. 7 dias de vida. Nasceu com uma infecção. Tentaram tratar. Não conseguiu. Não foi possível. A criança faleceu. Filha de um amigo meu, que conheço há muitos anos. O Renato. Deus é mau?
Porque, infelizmente, enquanto o filho do Renato vinha a óbito, pais celebravam o nascimento do seu filho. Então, as circunstâncias boas ou más não podem ser um ponderador para você em relação a Deus estar ou não com você. Nós precisamos amadurecer quanto ao reino, quanto ao agir de Deus, ao posicionamento do Senhor em relação aos nossos desejos, às nossas peculiaridades, às nossas vontades, o que nós temos por certo ou por errado, muitas das vezes entra em conflito com o que o Senhor tem ou quer fazer em nós ou através de nós. E o Senhor nos ensina, por meio das Escrituras, a gerenciar todas essas coisas. Cabe a nós outros aceitarmos e termos maturidade emocional e espiritual para ter clareza dessas coisas. E isso, uma nota de rodapé, não surge aleatoriamente. Você constrói. É construído, tijolinho por tijolinho, dia após dia, de lágrimas, de risos, de oração, de busca, de intercessão, de relacionamento. Você só conhece alguém quando você convive com ele. Vocês são um casal. Vocês se conhecem. Muito mais do que no início, não é verdade? Vocês são casados. Há quantos anos? 7 anos. Mas o relacionamento tem mais tempo. 10. Eles se conhecem há 10 anos. Eu tenho certeza que a intimidade, o conhecimento, a peculiaridade de um para o outro, aquele negócio, jogo de olhar, só de olhar a pessoa já sabe, não começou há 10 anos, mas no primeiro ano não era assim. A sintonia, o sincronismo não era assim. Foi construído, e está construindo, está sendo construído, e com Deus não é diferente. A gente quer milagre, a gente quer transformação, a gente quer pregar uma palavra aqui, subir aqui. Qual pregador que não quer pregar uma palavra e ver o povo sendo impactado, o Senhor tocando, movendo, as pessoas se derramando, se deleitando no Senhor, sabe? Aquele negócio, aquela atmosfera sobrenatural, só que o pregador não ora, o pregador não busca, o pregador não lê as Escrituras, não se derrama diante do Senhor. Meu amigo, dificilmente vai acontecer alguma coisa. A culpa é do Senhor? Jamais. A culpa é nossa. Porque Ele é o mesmo, desde Gênesis. Então, se não acontece nada do jeito que a gente programa, do jeito que a gente quer, a responsabilidade é nossa. Assuma cada um o seu papel. E se não está dando certo, faça diferente para que isso aconteça. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir, que a gente tem que dar um fim, um término, porque nós vamos assentar à mesa com o Senhor. Isso é motivo de alegria, não motivo de velório. Amém, meus amados? É celebração. Se a mesa é um banquete, ninguém banqueteia para lágrimas, para pranto, para luto. Todo mundo banqueteia para se alegrar. E se a gente banqueteia na mesa do Senhor, é para se alegrar. Não é luto, não é velório, não é pesar. Muito pelo contrário, fazemos menção do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente, sem ouvir o lado B do Evangelho, a gente acha que participar das atividades, grupo de celular, dar uma oferta, enfim, fazer o dito papel de cristão é o suficiente. E eu gostaria de te explanar que não é o suficiente. Se eu e você nos contentamos em fazer parte de um grupo, estar inserido em alguma atividade da igreja, algum grupo,
mandar mensagens. Não, é muito mais do que isso. Não que isso seja errado, mas o reino, o evangelho, a palavra da vida eterna, o propósito do servo de Deus é muito mais do que isso. Muitas das vezes, preste muita atenção no que eu vou estar falando agora. Às vezes, o Senhor, na nossa lista de prioridades, Ele se encontra do segundo lugar para baixo. E fala para mim que é mentira. Fala para mim que é mentira. Eu não tenho coragem de falar que isso é mentira, porque a minha consciência vai me acusar, não precisa nem ser o Espírito de Deus. A minha consciência vai me acusar e vai falar, você está mentindo. Porque na nossa lista de prioridade, às vezes nem em segundo lugar ele está. Está do quarto para baixo. No pódio tem 3. Quem lembra quem foi o quarto colocado em alguma competição, alguma coisa aí? Ninguém lembra. Não se lembra. Porque é lembrado aquele que está no primeiro lugar, sempre. E na nossa vida, muitas das vezes, acontece esse tipo de situação. E eu te digo uma coisa. Se eu e você nos comportarmos constantemente, deixando o Senhor segundo, terceiro, quarto, quinto plano na nossa vida, eu te digo uma coisa, nós estamos extremamente equivocados em relação à presença do Senhor na nossa vida. Eu vou repetir. Se eu e você constantemente permanecermos com o Senhor, segundo, terceiro, quarto, quinto plano na nossa vida, nós estamos equivocados em relação à presença do Senhor, à atuação constante do Senhor, à atuação transformadora do Senhor na nossa vida. Mas por que você está falando isso aí, Fernando? Porque o Senhor não aceita nada menos que o primeiro lugar na sua vida. O Senhor não aceita nada menos que o primeiro lugar na minha vida. Aonde Ele está, Ele é a primazia. O Senhor não aceita ser segundo, não aceita estar em qualquer outra posição, a não ser a posição de exclusividade. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, meus amados. Com licença. Continuemos, partimos para o fim. Você já parou para pensar que se o Senhor não é o primeiro na sua vida, Ele não está na sua vida? Muito pesado. Muito pesado. Se o Senhor não está em primazia, em exclusividade, em primeiro lugar na sua vida, Ele não está na sua vida. Vou te dar um exemplo. No livro de Ageu, o povo estava retido na Babilônia depois de 70 anos. O povo preso na Babilônia depois de 70 anos. O povo foi liberto e voltou para morar para suas terras. O Senhor deu uma ordenança para eles. Olha, voltem para a terra e reconstruam o meu templo. O Senhor deu uma ordem. Reconstrua o meu templo. Tudo bem. Voltaram para a terra, começaram a trabalhar, e no coração do povo, unanimemente falando, eles falaram assim, olha, vamos segurar um pouquinho, vamos cuidar um pouquinho das nossas coisas, e depois a gente regressa para construir o templo de novo.
As Escrituras falam que eles cuidavam das famílias deles. Aí eu te faço uma pergunta: existe algo, moralmente falando, mais satisfatório que você cuidar da sua família? Existe? Não existe. Se você chegar e perguntar para qualquer pessoa, falar assim, olha, eu estou me reservando disso para cuidar da minha família, você vai ser aplaudido. Dependendo da circunstância, do contexto, você vai ser um mártir. Porque moralmente falando, não existe nada mais importante que você cuidar da sua família, e eles estavam fazendo isso. Só que o Senhor, por intermédio de Ageu, 16 anos depois, os questionou e disse assim, olha, vocês acham correto vocês trabalharem, colherem, fazerem todas essas coisas, morarem em casas estoucadas? Estoucadas é um termo da época para casas luxuosas. Vocês moram confortavelmente, casas luxuosas, e o meu templo está lá, em cacos. E o que eu quero dizer para vocês? Mesmo que, moralmente falando, seja correto, se o Senhor deu uma ordenança, a ordenança do Senhor está acima do politicamente correto e do moralmente correto. Exclusividade. Exclusividade. O Senhor não estava com eles, porque eles substituíram o Senhor pelos prazeres, substituíram uma ordenança do Senhor pela vontade do coração deles. E o Senhor não aceita substituição. Jovem rico, eu cumpro tudo que o Senhor diz, ele falando para Cristo, eu cumpro tudo que o Senhor diz, o que me falta para herdar o reino dos céus? Pega todas as tuas coisas, as suas riquezas, as tuas posses, vende, dá para os pobres, let's go. O que aconteceu com ele? Entristeceu. O semblante dele se abateu. Porque ele não conseguiu colocar o reino de Deus em primazia na vida dele. E não há lugar, não há segundo lugar para o Senhor. Não há segundo espaço. Eu digo para vocês, tomem ciência disso. Esquadrinhem a vossa vida. Eu tenho feito isso. Aonde está o Senhor na vossa vida? Que posição que está o Senhor na vossa vida? O Senhor não divide o posto dele com ídolos. Como ídolo? E eu não estou simplesmente falando de imagem de escultura. Mas imagem de escultura também é um ídolo. Inclusive as Escrituras dizem a respeito da... Eu vou até ler aqui. Vou ler aqui. Partindo para o final, meus amados. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, esse é o prefácio do Salmo 115. Exortação a confiar-se no Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, e faz tudo o que lhe apraz. Preste atenção, os ídolos deles, está mencionando a outros povos idólatras. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e os que neles confiam. Eu nunca fui na casa de ninguém
aqui, assim, algumas, duas casas. Eu nunca vi, eu não sei se você tem, se você não tem, imagem de escultura na sua casa. Só que eu não estou falando por mim. Isso aí é a Escritura que diz que o Senhor não reparte a sua posição com ídolos. Eu citei aqui uma colocação bíblica a respeito das imagens de escultura. Que tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, nenhum som sai da sua garganta. São obras das mãos dos homens, dentro da engenhosidade humana, na falta de conhecimento, na falta de relacionamento com o Deus vivo, constrói coisas para adorar, que não são oriundas do Senhor. E olha aqui no finalzinho, semelhante a eles, são os que o fazem e os que creem. Então, meus amados, se você, com todo respeito, porque eu respeito todas as crenças, eu tenho a minha e eu respeito todas as crenças, porque o Evangelho é baseado em respeito. Se você vê alguém pregando um Evangelho de forma desrespeitosa, o Evangelho conflita as nossas ideologias, as nossas crenças, mas com respeito, respeitando o seu espaço, porque não sou eu que faz a transformação na tua mente, no teu espírito, é o Espírito de Deus que age e esclarece para você, traz à tona na tua mente, ao teu coração, quem é Cristo, a importância dele e quem ele é, e o que ele fez e faz. Não só imagens de escultura, mas sim tudo que tem primazia na sua vida. Isso se torna o seu ídolo e substitui o lugar do Senhor nela. Tudo que está em primeiro lugar na sua vida se torna o seu ídolo. Então não são só as imagens de escultura, mas tudo. Sua casa, teu carro, tua profissão, teu filho, tua família, tudo. Tudo. Como eu disse, cuidar da família é moralmente correto, sim, mas a ordenança do Altíssimo está acima disso. Você ama a sua família? Parabéns. Você está aqui para zelar por ela, cuidar dela. Homem cuidar da mulher, a mulher cuidar do marido, cuidar dos filhos. A ramificação da família também. É bom você zelar, cuidar, intervir quando possível. Maravilhoso. A gente não deve desamparar o próximo, muito menos os nossos familiares. As Escrituras falam que aquele que é relapso com a sua família não tem condição de cuidar do reino de Deus. Certo? Mas o reino de Deus tem que estar no topo. Nós facilmente substituímos as nossas prioridades. Nós falamos que servimos ao Senhor, que seguimos o que Ele nos pede. O Senhor enfatiza e deixa muito claro que nós temos que buscar em prioridade o reino dEle e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas a ansiedade que nos cerca, a nossa geração instantânea, Nissim e hoje, que quer tudo para ontem. A gente pensa em uma coisa e quer para ontem, para que esteja materializada hoje. A gente não consegue ter paciência, um atributo que o Senhor dá para nós, para a gente gerenciar as nossas emoções, gerenciar a nossa caminhada, para que a gente corra na hora que tem que correr, que a gente pare na hora que tem que parar, que a gente desacelere, ande em marcha lenta na hora que for necessário, para que a gente não tropece no meio do caminho, na jornada que o Senhor tem proposta para nós. Então, meus amados, busque o reino do Senhor e a sua justiça. E você tem que ter fé o suficiente para acreditar que as outras coisas, as demais coisas, Ele vai acrescentar no tempo correto.
não no meu tempo, não no seu tempo, e talvez nem do jeito que você quer, mas vai ser feito, porque o Senhor não mente, não há sombra de mentira, de dúvida no que o Senhor fala. Para a gente terminar, voltando para o nosso texto, a ação daquele homem de vender todas as coisas, depois que ele entendeu a grandiosidade de tudo que ele encontrou, depois que eu recebi o entendimento da parte do Senhor, que o Senhor me chamou, me trouxe para a presença dEle, me convidou para a presença dEle. E não é, deixando muito claro, que não é por meio de uma simples oração, que a gente muitas das vezes participa de um apelo e vem ao pé do altar e repete uma oração dita. O receber a Cristo, que na verdade é o contrário, porque é Ele que nos recebe, e eu quero deixar claro para você com esse simples exemplo. Uma pessoa que tem deficiência de visão total. Por mais que essa luz esteja na face dela, ela não vai ver nada a não ser trevas. Ela não vai ver nada a não ser trevas. Essa era a nossa condição antes de Cristo tirar as escamas à venda dos nossos olhos, nos chamar, nos se revelar para nós. Uma pessoa nessa circunstância, se você colocar ela aqui no centro dessa sala e pedir para que ela saia daqui, você acredita que ela vai conseguir sozinha, sem conhecer o ambiente, assim, sem nenhuma ferramenta nem nada, com facilidade, ela vai encontrar o caminho da saída? Muito difícil. Muito difícil. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor que se revelou a nós outros, porque nós andávamos perdidos, andávamos cegos, sem direção, sem caminho, sem clareza. Como o Senhor, lâmpada para os meus pés é o Senhor. Nós não tínhamos clareza de quem era Cristo, da sua obra, da salvação. O nosso destino era permanecer em trevas por toda a eternidade. Mas o Senhor se revelou a nós, tirou as escamas dos nossos olhos e nos trouxe luz. E essa ação de receber a luz, a clareza do Evangelho, quando a gente entende isso, a gente, de uma forma natural, simples, espontânea, sem pressão, nós pegamos tudo o que nós temos, renunciamos tudo isso para receber um prêmio muito maior, muito mais relevante, muito mais valioso, que é o reino do Senhor na nossa vida. É a presença do Espírito do Senhor que nos conduz nessa jornada chamada vida, hoje até a vida eterna. E é desse jeito que nós deixamos tudo para trás. Nós pegamos tudo que nós tínhamos anteriormente, tudo, e colocamos de lado como refúgio, para que esse espaço seja ocupado pelo Senhor, e o seu Espírito, o seu reino, o seu poder. Aleluia. A nossa renúncia ao pecado faz com que o Senhor ocupe esse espaço da nossa vida. E esse tesouro, que eu não sei se você já encontrou, e se você não encontrou ainda, esse talvez seja o dia. Se você já o encontrou no passado, você o encontre diariamente. Como assim? Tendo consciência do privilégio que você tem em conhecer a Cristo. Que alegria que esse homem teve quando ele encontrou esse tesouro, a ponto de desfazer de tudo para receber aquilo. Isso esteja radiante
no nosso coração, dia após dia, porque nós somos privilegiados em conhecer o Senhor e o seu poder. Nós fomos retirados do reino das trevas e colocados no reino de luz, aonde não há mais cadeias, aonde não há mais jugo, porque o jugo do Senhor é leve. Não é o jugo que o mundo põe na gente, não é o jugo que Satanás quer pôr na gente. O jugo do Senhor é leve e o fardo dele é suave. Então, diariamente, quando nós abrimos os nossos olhos, nós devemos nos alegrar. Esse comportamento, porque nós falamos de comportamento, esse comportamento que esse homem teve, citado nessa parábola, quando ele encontrou esse tesouro, deve estar constantemente sendo emanado no nosso coração. E isso deve ser levado para nós, até que o Senhor venha, ou até que nós nos encontremos com Ele. Porque nós temos data de expedição, mas ninguém sabe a nossa data de validade. Você pensou na eternidade? Essa semana, não vou nem muito longe, vou te dar uma janela de tempo. Você pensou na eternidade? A eternidade é real. Você pensou na eternidade? Isso é sério. Não é brincadeirinha de pregador. Não é conversinha de boteco de esquina. Isso é uma realidade. A eternidade é real. O céu é real. E a outra ponta também. Então, fixemos os nossos olhos no Senhor. Dia após dia, vamos refletir a respeito da grandiosidade do tesouro que nos foi dado, nos foi concedido, nos foi revelado através do sacrifício na cruz há mais de 2000 anos atrás, que por intermédio disso nós nos achegamos de novo ao nosso Pai. E que nós, como nós falamos de comportamento, que esse seja o meu e o seu comportamento, diariamente, sentimento de gratidão. Nós somos ingratos. Nós somos ingratos. Infelizmente, muitas vezes, nós somos ingratos para com o Senhor, em relação a tudo que Ele nos fez. E eu não estou dizendo de coisas materiais, porque tudo isso aqui é transitório. Por mais que isso aqui pareça ser a realidade, isso aqui não é a realidade. Isso aqui não é o fim de todas as coisas. Esse corpo aqui vai passar. E o porvir? E o porvir? O céu é real, meus amados. O céu é real. E eu quero muito estar lá. Mas juntamente com vocês. E se você precisa fazer algum ajustezinho na sua vida, se você precisa se balizar, se essa palavra falou alguma coisa com você, falou assim, poxa, eu acho que eu preciso dar uma melhoradinha em alguma coisa, que você aplique essa palavra na sua vida. Porque é uma oportunidade ímpar que nós temos. Amém, meus amados? Que o Senhor possa os abençoar sobre medida. Que essa palavra possa, como uma semente que foi lançada numa terra boa, germinar